Não há nada mais triste para o ser humano do que uma vida sem propósito, uma morte em vida. Isso ocorre e ocorrerá com todas as pessoas, e no Brasil são milhões de pessoas nesta situação, ou seja, sofrendo o enigma que é o envelhecimento. Ao final, receba dicas preciosas para transformar a velhice num renascimento e motivação para a vida. Olá pessoal, eu sou Norba, mas a voz que está ouvindo é Neural. Este canal é dedicado a inspirar, motivar e aconselhar as pessoas nas questões familiares. No vídeo de hoje vamos mergulhar fundo num tema crucial: como ser ativo na velhice. Não vamos perder tempo e entremos direto ao ponto. Bom, a vida é um ciclo para todos. Nascemos, crescemos, chegamos ao ápice da vida, que é a OES 30 anos. E a partir dessa idade começamos a fase de involução biológica, ou seja, quando o organismo vai gradativamente se deteriorando, passando pela velhice e ao final culminando no óbito. Atualmente, a expectativa de vida aproximada do brasileiro é de 75 anos, mas a velhice começa aos 60 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Isso gera, sem generalizar, um sentimento de verdadeira morte em vida, ou seja, uma existência improdutiva e sem sentido. Pode gerar problemas psicológicos no idoso, especialmente em função do preconceito, chamado etarismo. Se você que está vendo este vídeo está na juventude, pense que é sua obrigação respeitar e valorizar os mais velhos, educando seus amigos sobre a questão, pois um dia você também será idoso. O que você pensa e a forma como trata os idosos hoje é como será tratado amanhã. Voltando ao tema, o Norba explica que existem formas de renovar a motivação, retomar as paixões e renascer para a vida. Isso é simples e o Norba sugere algumas atividades. Mas primeiro saiba que, se há alguma grande empresa ou indústria próxima de seu bairro, ela é obrigada a reservar verba destinada ao que se chama responsabilidade social, que pode ser solicitada pelos moradores para compensar os danos ambientais que ela infringe ao bairro. Se quiser uma postagem a respeito, deixe nos comentários. Além disso, uma forma de conseguir recursos para as atividades que o Norba vai sugerir em breve é a criação de uma associação de idosos. Se quiser saber mais, deixe nos comentários que ele postará passo a passo como criar uma, pois ele tem formação jurídica. Então vamos lá. Vejamos. É interessante criar um grupo no Facebook para que sejam compartilhadas informações, tipo Grupo dos Idosos do bairro Santa Gertrudes e arredores em Sorocaba, São Paulo. Você pode pedir para um filho ou neto te ajudar. Se houver um centro comunitário em seu bairro, é possível contatar o presidente e conversar sobre como usar o espaço. Primeira atividade: Clube do Livro Intergeracional. É uma espécie de clube que se reúne uma vez a cada 2 meses ou até menos, para discutir sobre o que se entendeu sobre um determinado livro ou artigo da internet que trate de certo tema, preferencialmente relativo à terceira idade. Pode ser estendido a jovens e a reunião pode ser feita até mesmo na garagem de quem organiza o clube. Segunda atividade: horta comunitária. Às vezes existe um terreno sem uso no bairro e você pode pedir autorização ao proprietário para a criação da horta, onde os idosos podem plantar, cuidar e colher legumes e vegetais que podem ser doados a pessoas carentes ou escolas do bairro. Também pode ser aberto ao público para colher, com uma placa alertando: colha somente para seu uso. Isso também serve como atividade física e motivação em realizações compartilhadas entre os idosos. Terceira atividade: clube de caminhadas ou passeios culturais. Você pode organizar caminhadas ou passeios culturais para explorar locais interessantes na região. Essas atividades não apenas incentivam a atividade física, mas também proporcionam oportunidades para socialização e apreciação do ambiente local. Podem ser caminhadas curtas em locais rurais, alugar uma van é uma sugestão, ou visitas a museus, espaços culturais ou passeios de barcos em rios próximos. Mas não se esqueçam dos coletes salva-vidas. Nunca entre numa embarcação sem ele. Quarta atividade: aulas de tecnologia básica. Você pode organizar um grupo e se matricular num curso de informática, especialmente para aprender sobre a internet ou inteligência artificial. Aprender usando celular, laptops ou computadores. Lembre-se, se for um grupo de pessoas, o custo das aulas pode ser menor. É só negociar. Isso ajudará a se conectar com familiares distantes via internet. Quinta atividade: grupo de música e canto.
Mesmo que não tenha vocação musical, o grupo pode contratar um professor de canto e montar um coral de idosos. As aulas podem ser feitas até mesmo numa garagem. O resultado final pode ser surpreendente e proporcionar alegria e sentimento de realização. Você pode ligar para uma faculdade local ou escola que tenha curso de música e solicitar um estagiário para ministrar as aulas. Sexta atividade: Grupo de Resgate da Memória. Este grupo seria para reuniões periódicas nas quais cada um dos participantes teria um tempo para relembrar e contar histórias de seu passado, de como era a cidade e de fatos que marcaram sua história de vida, quer sejam tristes ou alegres. Sugestão: convidar os netos para filmarem e criarem séries nas redes sociais. Podem viralizar e ser uma forma de preservar a história local. Sétima atividade: Programas de voluntariado local. Pode ser serviço voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida, em atendimento telefônico às pessoas que estão pensando em dar um fim à própria vida ou estão em desespero. Também pode ser em alas infantis de hospitais para contar histórias ou ler livros com histórias infantis. Isso é uma bênção para crianças que muitas vezes se sentem solitárias. Pode haver participação de um grupo que atenda várias crianças de uma vez. É só ligar para a administração do hospital. Oitava atividade: Círculo de jogos de tabuleiro ou bingo. Você pode usar até mesmo uma garagem de casa ou centro comunitário para jogos de damas, gamão ou dominó. No caso do bingo, supermercados ou lojas locais podem doar prendas de baixo valor, pois a intenção é apenas interagir e ativar o cérebro positivamente. Em contrapartida, você divulga os nomes das empresas que fizeram as doações. Também pode ocorrer paralelamente prática de tricô ou crochê pelas mulheres. Nona atividade: Atividades físicas ao ar livre. Você pode organizar sessões de exercícios leves ao ar livre, em praças ou espaços arborizados do bairro, pois além dos benefícios físicos, essas atividades proporcionam interação social, ajudando os idosos a se sentirem conectados uns com os outros. Você pode ligar para uma faculdade local que tenha curso de educação física e solicitar um estagiário para ministrar as aulas. Ao projetar essas atividades, é fundamental levar em consideração os interesses individuais, as habilidades e a mobilidade dos idosos. Além disso, incentivar a participação intergeracional, envolvendo outros grupos etários, pode fortalecer os laços sociais e promover uma sensação de pertencimento mais amplo na comunidade. Em resumo, a velhice não é o fim, mas uma fase da vida cheia de oportunidades. Desafie o preconceito, supere o desânimo e não aceite ficar estagnado. Descubra seu propósito, mantenha-se ativo e viva cada momento com paixão. Gostou do conteúdo? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos inspiradores. E se você quiser mais postagens inspiradoras, escreva o tema nos comentários e deixe um like para o vídeo ser mais recomendado. A vida é uma jornada extraordinária e cada capítulo, incluindo a velhice, merece ser vivido plenamente. Obrigado de coração por assistir o vídeo. Abraço do Norba.